Essas são as primeiras 24 horas, as últimas 24 horas que eu tenho salvas no meu rolo de câmera. Então, como vocês podem perceber, eu estou gravando a tela do meu celular, estou tentando fazer uma gambiarra aqui para gravar áudio e gravar a tela do celular ao mesmo tempo, porque tenho muita coisa, até uns testes aqui que eu fiz para ver se dava certo. Muita coisa aconteceu, né, nesse meio tempo e eu tenho, na verdade, 30 minutos para correr, então eu vou passar bem rápido através dessas mídias aqui do meu celular, porque eu preciso correr para pegar um trem para mudar de cidade já. Então, essas são os registros de 24 horas que eu fiz em Beijinho, mas não serão as últimas, porque eu começo a minha viagem por Pequim e termino por Pequim, por Beijing, né? Nem sei, na verdade, porque que tem a versão ocidentalizada desse nome, talvez por causa disso mesmo, pois somos burros. Mas primeiro eu queria registrar e queria mostrar o vídeo do meu gato, né? Porque enquanto eu tô aqui viajando, eles são de férias, brincando de bolinha, é, deitado em cima de uma mochila que eu tinha comprado para levar ele pro hospital, mas ele tá muito gordo, então ele não coube na mochila e aí virou só um tapete para ele deitar, enquanto o outro gato gordo mostra a bunda gorda na câmera. A outra coisa que eu queria registrar aqui do meu rolo de câmera é essa imagem aqui que o Cristiano Dias fez da minha viagem para a China e eu quero desesperadamente uma roupa parecida com essa, já que também estou com um boné preto. Eu sei que a Adidas tem feito uma roupa dessa aqui é, e eu quero muito, tá? Eu ainda não encontrei, mas eu pretendo achar e comprar. Então vamos lá. Outra coisa que eu queria mostrar aqui é que eu tinha um adesivo do Pikachu. Como é que eu uso aqui? Aí, Pikachu roqueiro que a Kami Mamed me deu. E, pô, eu passei com a mala na imigração e os caras roubaram meu adesivo. Simplesmente roubaram meu adesivo do Pikachu roqueiro, velho. Bizarro. Os caras não respeitam mais nada. Então, Kami, sinto muito, fui assaltado. Levaram meu adesivo do Pikachu roqueiro. É, mas colocarei outro no lugar, se tudo der certo. Aqui, história de quando eu estava em Doha, né, avisando vocês que eu estava vivo. E mais vivo ainda, que é quando você está fazendo um cocôzinho legal, né? Aqui o aeroporto de Doha, que, porra, sinistro, bizarramente foda. Mais árvore do que em toda a cidade, e não sei o estado, mas em toda a cidade de São Paulo, com certeza absoluta. Aqui eu gravei o gigante, né? Mais uma menção ao fuleco, que é gigante pela própria natureza. E o mascote da Copa do Catar, que é o lencinho que eu não lembro o nome, mas ele é muito simpático, eu gosto muito dele. E esse outro mascote fubango aqui, que eu nunca vi, eu não tenho a menor ideia de onde é, mas ele é um mascote genérico, né? Um mascote com certeza pego de um banco de imagem ou feito por uma inteligência artificial. Não tem nem nome, né? Não sei nem de que evento que é. Aqui foi quando eu fiz um print do line-up da virada cultural que me deu muita fomo, né? Porque eu gosto muito do crocodilo. Mais imagens do aeroporto de Doha, que realmente é um aeroporto, né? É um aeroporto gigante, mas ainda assim um aeroporto. Então é isso, mais plantas, mas muito impressionado com a quantidade de plantas dentro desse aeroporto e com o teto que é maneiríssimo. É, Mas é isso, um aeroporto muito grande, né? Andei bastante, vi o camelo drogado, o camelo que acabou de usar MD nas ladeiras de Olinda. Eu fiquei um pouco revoltado com
com esse pictograma de perfume, que na verdade agora eu tô em dúvida se é um pictograma de perfume ou se é um pictograma de vape, porque no outro, não, não foi esse não, esse que eu gostei desse aqui. Eu achei, ah, beleza, um belo pictograma de perfume. Mas aí eu vi esse aqui e esse aqui parecia ser o de perfume. E aí eu fiquei em dúvida qual que era o de perfume ou não. Ou se esse aqui era um de pendrive, se era um de vape. Eu não gostei muito da representação desses objetos e resolvi gravar. Mas lá também no aeroporto de Doha tem obras de arte, escorregador para criança com carinha de obra de arte que eu gostei bastante. E também tem esse aqui, é, que é uma. Crianças uma em cima da outra, né? Crianças empilhadas e elas viram o escorregador e aí a criança corre de um lado para o outro, bate a cabeça. Mais crianças de metal e crianças deitadas brincando nas crianças de metal. Aí tem também um ursinho gigante com uma lâmpada na cabeça, gostei muito também. É a coisa da arte, né? Aqui eu tava tentando. Vou pular esse aqui, tá? Que eu tava tentando perder a vergonha de me gravar, mas infelizmente eu continuo tendo. Então não adiantou nada. A outra coisa aqui foi que no aeroporto de Doha tem uma obra de arte do Caos, né? Que é o Romero Brito dos caras, né? Mas tem uma obra de arte gigante dele, de madeira, no aeroporto de Doha, que eu achei muito interessante. Mas é aquela coisa, né? Ele segue sem criatividade, fazendo o Mickey dele. Aqui eu gravei. Eu falei que era as 24 horas em Beijing, mas ainda não mostrei nada de Beijing, né? Mas é porque eu precisava mostrar o resto do rolo de câmera que tinha coisa de interessante na minha cabeça. Tipo isso aqui, que são cigarros, os cigarros chineses, né? Eu queria começar a fumar sóbrio, né? Porque eu só fumo bêbado, mas eu tô pensando em começar a fumar só para poder comprar esses cigarros aqui, que eles são muito lindos, cara. As embalagens deles são muito lindas e eu acho que eu vou levar alguns cigarros de presente para os meus amigos. E começar a fumar com eles, né? Já que eles também fumam, eles merecem um cigarro bonito de presente da minha viagem. Então eu vou levar cigarro para eles aqui. No metrô, que eu filmei aqui o Rodrigo Faro Chinês, aí eu já estava em Beijing, já tinha chegado, né? Depois de 17 horas de viagem até Doha. E mentira, foram 14 horas de viagem até Doha e mais 7 até Beijing. E aí eu cheguei no metrô, já errei o metrô, desci na estação errada, mas em compensação eu filmei o Rodrigo Faro dança gatinho deles, né? Então tá aqui mais um registro, mais uma vez para vocês verem aqui o dança gatinho deles. Que eu tive que mandar uma selfie pro guia turístico chinês saber quem eu era. Selfie horrível, mas ele agora sabe quem eu sou. Ah, aqui eu queria mostrar, cadê? Além de querer mostrar mais conteúdos dos meus gatos, aqui que a Krika tá cuidando. Palmito que tá bem melhor, para quem não sabe, estava adoecido, mas agora está bem. O Ozzy continua igual aquele jacaré do Lago da Pampulha, continua gordo e tranquilo. E o Palmito tomando banho. Palmito escondido, e palmito escondido em cima do roteador, agora em movimento, né? Que é a questão aí do vídeo, né? 24 quadros por segundo, mentira, nesse caso é 30 quadros por segundo. Como quis Lumière, né? É o sonho de Lumière, eu estou realizando aqui através de um celular. Então, mais gatos. Mas eu queria mostrar que estavam muito me perguntando como eu estava fazendo para traduzir as coisas aqui na China e eu tô com o famoso Google Tradutor, né? Baixei o Google Tradutor, estou usando uma VPN, né? Comprei um chip aqui com VPN e eu estou usando aplicativos americanos, que para quem não sabe, os aplicativos americanos todos aqui na China são banidos, então eu estou usando esses aqui
como os principais aplicativos do celular agora, nesse momento. Cadê? Peraí que eu não consegui dar pausa. Eita, que minha barriga apareceu ali. Esses são os principais aplicativos que eu estou usando, que é o DeepSeek, a inteligência artificial que simplesmente mija no chat GPT, o Airalo, para poder pegar o chipzinho. Não reparem na quantidade de e-mails que eu tenho não lidos, tá? Eu não apago e-mails. O Airalo, que é para o chip de celular, o WeChat, que tem tudo, mas basicamente é o WhatsApp. O Alipay, esse é o aplicativo brabo, que é o aplicativo que tem tudo, mas é o aplicativo para pagamento, pagamento das coisas. Então aqui ninguém usa dinheiro, todo mundo só usa o celular para pagar. E, e aí eu uso o Alipay para pagar tudo. O Trip.com, que é o aplicativo para viagem, para estadia, todas as coisas relacionadas a passagem de trem que eu preciso pegar daqui a pouco, então eu preciso acelerar aqui nos meus registros. Eu comprei pelo Trip, que é o aplicativo deles para isso. O Mapas do iPhone, que como o Google Maps aqui não pega direito, não tem registro de todas as coisas feitas na China, então eu preciso usar outro aplicativo. Eu estava tentando usar o AMAP, que é muito, muito bom. Ele é o melhor aplicativo de navegação aqui da China, mas ele estava pedindo para eu fazer verificação por número de celular e eu não estou conseguindo receber nenhum SMS aqui. Então eu tinha instalado ele, estava usando certinho, mas tanto ele quanto o RedNote, que é o Instagram, o Pinterest, o TikTok e o Facebook chineses, tudo junto, eu também não consegui mais usar, porque ele, quando eu entrei na China, ele pediu verificação de número e eu não consegui, tá? Então tive que parar, infelizmente, de usar o RedNote, mas putz, ele é bom demais. É tão viciante quanto os aplicativos americanos, infelizmente. Então eu estou usando mapas do iPhone, que ele é horrível, como todos sabem, é o pior aplicativo, um dos piores aplicativos já feitos e talvez o pior aplicativo de mapas já feito, mas ele resolve bem aqui, ele salva muitas vidas e vai continuar salvando a minha, porque é o que tem, né? O Didi, que é o Uber aqui da China, ainda não precisei pedir porque eu tô viciado em transporte público, né? Eu gosto muito de fortalecer os serviços públicos, né? Ainda mais de um país cujo o comunismo e o socialismo venceram, é, que nem falam mais, né, que a China é um país socialista, mas ela inventou uma coisa nova. Então, eu vou falar que é socialista só porque eu não tenho uma outra classificação. E por curiosidade também, o meu hotel, já que estou falando aqui para uma tela parada, aliás, mentira, eu vou falar que eu estou usando o Duolingo para aprender algumas palavras em chinês. O Klook, que ajuda também, assim como o TripAdvisor e o Get Your Guide, a bucar, a agendar passeios e achar guias turísticos que não falem chinês, é, porque aqui não tem nada em outra língua, então eu preciso de ajuda nos passeios, né? Afinal de contas, eu quero aprender também, eu tenho a sede do conhecimento, que através do Klook, do TripAdvisor, do Get Your Guide, eu consigo saciar, né? O GPL, que é também para traduzir, mas eu estou usando só o Google Tradutor, que tem resolvido bem a minha vida, como vocês viram aqui nesse exemplo desse vídeo que eu traduzi a mensagem da porta que diz que, infelizmente, as drogas são proibidas aqui na China, né? Não sei se vocês sabem, infelizmente não consigo usar droga na China, né? É proibido aqui, diferente do Brasil, que você pode usar droga a hora que você quiser. E aqui estava mostrando um pouco do hotel, apareceu minha barriga ali. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o meu kitzinho de banheiro que eu trouxe. Não está aparecendo aqui no vídeo a minha toalhinha coreana, mas eu trouxe minha toalhinha coreana de tomar banho, que quem não sabe é a revolução do banho.
tem que ter toalhinha coreana no lugar de buchinha, é bom demais. Mostrarei em algum vídeo depois, se vocês quiserem. Faço um vídeo tomando banho igual o Davi Brito e mandarei para vocês, tá? Então tem aqui fio dental, escova de dente, negócio de limpar a língua, protetor solar. Esse aqui que é o brabo, o Cataflã, que eu sou velho, né? Tenho 35 anos, que como dizem os jovens, é a terceira idade. Então eu tô na terceira idade aí, 35 mais, e eu tenho usado muito Cataflã para jogar nas costas quando eu ando demais. Aqui o banheiro que é. Cara, esse banheiro é pica, não tem jeito, esse chuveiro é irado. É, apesar da água não sair com tanta força quanto eu gosto, ele é bom demais. Eu mostrando o cataflã de novo. Aqui eu já estava vestido, né? Como vocês podem ver, uma camiseta branca, porque eu sou muito básico. E aí eu mando até um beijo para os meus fãs, né? Aqui é uma mala, como eu organizo a minha vida numa viagem, né? Eu separo lugar para roupa suja, a pochete com os itens básicos para uma viagem na China, que é basicamente passaporte, carregador de celular tem que ter, porque eles usam o celular para tudo. Minha câmera digital não, minha câmera analógica, um álcool gel aqui para limpar a mão, manteiga de cacau, porque minha boca é muito grande e ela tem que se manter hidratada, não tem jeito. Lencinho, boné, óculos de sol, ó, ali é um vislumbre do meu lencinho coreano. É, cadê? Isso aqui é filme de câmera para quando eu gastar tudo. Meu carregador de celular, né, que é um notebook. Eu uso o notebook de carregador de celular, mochila, filme. Cadê? Ó, esse negócio rosa aqui que é o meu lencinho coreano para tomar banho. Recomendo, busquem saber, tá? Busquem saber sobre o lencinho coreano. É um conhecimento que todo mundo deveria ter. Remédios, perfumes e a minha organização aí de viagem. A minha cama, né? Porque eu tenho 35 anos, então eu não aguento mais passar perrengue na hora de dormir em qualquer lugar. Ali a minha televisão, né? Que a televisão aqui, eu filmei a parede branca porque eu sou burro, mas a minha televisão é um projetor, né? Um projetor que manda as imagens direto para a parede, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu viajo, que é assistir televisão. Pro terror da minha amiga Súria Rocha, que odeia ver televisão quando eu viajo com ela. Que mais? O que tem aqui? Aqui, filmei o metrô aqui em Beijing, da estação que eu estava, que é a estação mais perto aqui do hotel que eu tô indo embora em breve, que é Wanjing, não sei ainda falar, pronunciar, mas fica aí, Wanjing da linha 15 roxa do metrô. E eu filmei aqui a estação para dizer que quem sabe pegar metrô em São Paulo, pega em qualquer lugar, não tem perrengue. Agora, se você só anda de Uber, você se fudeu, você não saberia andar aqui em Beijinho. Aqui tentando me filmar mais uma vez, né, mostrando como eu sou despojado. Eu tenho um bigode bem bonito, uma barba bem feita, mas tentando ainda perder a vergonha de fazer selfie e falhando miseravelmente. Aqui eu sentei aqui para comer um dumpling, né, de, de porco que tava ridículo de bom, tava uma delícia. Mas eu cometi o erro que era. Eu achei que ela tinha perguntado qual era o tamanho, qual era a quantidade que eu queria e qual era o tamanho. E eu falei que eu queria um dumpling pequenininho, na verdade um tamanho médio de dumpling, porque eu não sabia falar nada, não sei falar nada em chinês. Então estou me comunicando por gestos rústicos como um homem das cavernas e gestos com a mão, né, como se fosse italiano, ou como se fosse Libras também, né? Acho que
tem outras pessoas que falam com a mão também, além dos italianos. E aí eu fui pedi 2 unidades de dumpling e aí vieram 2 quilos, né, 2 porções gigantescas de dumpling, que como eu detesto desperdiçar comida, e ainda faltava 40 minutos para chegar ao meu ônibus para ver o Grande Muro, eu tive que comer uma quantidade colossal de dumplings e ir rolando em direção ao Grande Muro, né? Aqui para vocês verem uma foto minha de como eu estava suando, comendo já provavelmente a 45ª unidade de dumpling que estava no meu prato. Aqui é a gravação do ônibus, né? Que como vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o Grande Muro fica a 1 hora e meia de distância no mínimo. São 4 partes que são abertas à visitação. Aqui eu filmei uma parte do trecho com as árvores pintadas, que eu achei muito interessante que o Exército Brasileiro, né, passou por aqui e pintou as árvores. Mas esse aqui é uma instrução, né, que a guia estava dando dentro do ônibus, mas que ela falava muito rápido e eu não entendi basicamente nada. Mas eu fiz um mini vídeo aqui para poder gravar quais entradas que meu ingresso daria direito. Mas o Grande Muro, né, a muralha da China, ela tem 4 trechos que são abertos ao público. O trecho mais próximo da capital de Beijing é, é de 1 hora e meia de distância, então você precisa pegar um busão. Ele é o trecho mais cheio, então não foi o pedaço que eu fui. Eu fui para o segundo trecho, que ele é um pouco mais vazio, mas ele fica a 1 hora e 45 de distância. E é o trecho onde tem outra coisa aqui que depois mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas e tem o terceiro trecho, que é um mar legal para quem gosta de fazer trilha, como eu odeio trilha com todas as minhas forças, eu não fui para esse trecho. E tem o último trecho que fica a umas 2 horas e meia, 3 horas de distância, que é para quem quer ver a muralha da China à noite, né? Que tem luzes bonitas e coisas do tipo. Como eu sou uma pessoa do dia, eu gosto do dia, eu fui para o segundo trecho, que também tem um negócio interessante que eu vou mostrar aí para vocês, que é o lugar aonde esse ticket, esse QR Code dá direito à entrada, que dá entrada primeiro a esse teleférico, né? Que eu sou uma pessoa que tem muito medo de altura, mas eu sou uma pessoa que, mais do que medo de altura, gosta de fazer o meu dinheiro valer. Então eu quero aproveitar tudo que tem no lugar. E uma das coisas que tem é esse teleférico aqui. E apareceu até o alerta do iFood, não é Ed, eles não estão me pagando nada. Peguei o teleférico aqui até o trecho mais longo da Muralha da China, que é eu não sei o nome, mas é Watchtower. Como é que é Watchtower em português? É a torre de vigilância número 15, que é a torre mais alta da Muralha da China, uma das mais altas, né, que está aberta à visitação da Muralha da China para as pessoas poderem visitar. Tem outros trechos da muralha que são mais altos, mas estão fechados à visitação. Inclusive, uma informação interessante sobre o Grande Muro é que é a maior construção humana. Eu não tinha noção disso, mas faz todo sentido. É a maior construção que a humanidade já fez. Por consequência, também é o maior cemitério da humanidade. Então, eu estou visitando dois pontos turísticos ao mesmo tempo. Tirei muitas fotos analógicas do Grande Muro e também do Grande Cemitério, que é todo o entorno da Muralha da China, cujo lugar matou milhares de seres humanos,
tanto durante a sua construção quanto pelo fato de que ela servia, né, para bloquear invasores. Então é também o maior cemitério da humanidade. É, que um pouco de história para vocês, né? Foi construída durante a dinastia Ming e eram vários muros, né? Porque eram vários reinados separados e cada reino construiu um pedaço do muro para que não se invadisse as suas terras. E depois, quando houve a unificação da China, unificou-se, né, na China, o imperador falou: quer saber? Agora vocês vão juntar todos esses muros aí e vão fazer um murão, tá? Vão fazer um murão e vão colocar caco de vidro aí em volta de toda essa extensão. E eu não quero saber, eu mando, vocês vão fazer. E aí juntou-se um muro e criou-se essa construção que, segundo a fake news, e eu descobri só aqui que era fake news, não dá para ver da Lua, tá? Eu achei que dava para ver da Lua, mas só dá para ver da Lua se você na Lua tiver um telescópio. Então não adianta nada, né? Porque já é difícil chegar na Lua. E chegando na Lua você tem que levar um telescópio, que é mais difícil ainda. Então não dá para ver da Lua, tá, gente? Mas ainda assim é a maior construção, é o maior prédio, né? É a maior casa já feita pelo ser humano, porque é isso, né? Além do muro, as pessoas moravam ali, as pessoas usavam de torre de vigilância. É igual o muro do Game of Thrones, onde o Jon Snow morava. Então, não é só uma paredona de pedra, né? É uma grande casa, é um grande castelo e é a maior construção já feita pela humanidade, com o teleférico, que me deixou suando absurdamente. Eu não achei que eu fosse ficar com medinho, porque agora eu tomo remédio para a cabeça e eu não tenho emoções, mas ainda assim fiquei, tá? E eu preciso correr ainda, que eu preciso pegar o trem, então eu vou acelerar nas minhas descrições verborrágicas. Aqui um segundo teleférico, aí sim, para a segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse teleférico eu descobri que eu estava sentado do lado de um guia turístico especializado em brasileiros, pois ele me confidenciou que os brasileiros são 80% dos turistas não chineses. A maioria dos turistas que visitam a China são turistas da própria China, pois eu não sei se vocês já tiveram o prazer de ver a China num mapa, mas a China é um continente, basicamente, né? Então, boa parte dos visitantes, a maioria, 90% dos visitantes são chineses, mas os não chineses que visitam a China, a maioria deles são brasileiros, segundo esse guia turístico, que com certeza jamais mentiria para outro brasileiro. Então ele me trouxe essa informação, que obviamente é verdade, e ele é especializado em ajudar brasileiros. Aí aqui, pô, isso aqui é uma informação importante, que é, eu só tinha visto cachorro na China até agora. E, por coincidência ou não, só cachorros poodles. Então uma quantidade insana de cachorros e só cachorros poodles. Mas eu não tinha visto nenhum gato. E eu achei que, passei a achar que os chineses odiavam gato, né? Porque não tinha gato em lugar nenhum. Mas eu achei 3 unidades de gatos e eles moram na muralha da China. E eles moram na muralha da China e ganham ração das pessoas. Então, assim, a gente está falando de seres que, independente da sua localização, continuam sendo venerados. Não tem jeito, é os gatos, esquece! Aí aqui, mais um pedacinho do muro a partir da Torre de Vigilância 6, que é a torre de vigilância do trecho inferior que está aberto na Muralha da China. E aqui o terceiro gato, que não apenas ganhou ração, como ganhou churu. É um filho da puta mesmo, safado, com a melhor vida do mundo, né? Então, todos os turistas paravam e davam petiscos para esses gatos. Então vocês podem ver o quão gordos e pançudos eles são, porque são gatos, né? E os gatos dominam as pessoas, não tem jeito. E aqui a fila para coisa que me trouxe também a vir para esse trecho específico da Muralha da China,
que é o fato de ter um tobogã na muralha da China, tá? Esqueça absolutamente tudo. Eu vou passar por ele, mas antes de passar por ele, eu preciso mostrar o sorvete da muralha da China que eu comprei. É, mais um registro do gigantesco pela nossa natureza, que é o Brasil, mais um registro dele aqui de novo. É, outra aqui, ó, registro do gigantesco pela própria natureza, deitado em berço esplêndido, Brasil, mais uma vez é ele. Tomando uma cervejinha aqui, a polar deles, no mini copo, uma cerveja relativamente fubanga, mas que me deixou bêbado depois de tomar 3 garrafas. Mais um gato ganhando ração. E não só ganhando ração, como exigiu que eu pagasse o pedágio de fazer carinho na bunda dele e na nuca dele, pois é um gato e gatos exigem isso. Então ele saiu andando para ganhar mais um carinho de outra turista, que obviamente sabe que esse é o jeito certo de lidar com gatos. Antes de ir pro tobogã, aqui mostrando que todo mundo na China anda de moto. Alguns andam até de cobertorzinho dentro de motos, em algum momento devo registrar. É, mas me deu mais vontade ainda de andar de moto e deve ser o meu hiperfoco de 2026. Não de 2025, porque eu já gastei todo o meu dinheiro nessa viagem e não tem como mais eu ter mais nenhum centavo, porque eu já vou ter que almoçar bolacha de água e sal até o final do ano, então eu não tenho como adquirir uma moto, né? Como vocês sabem, para andar de moto você não precisa de carteira de motorista, você só precisa ter uma moto. É, isso, né, caso a polícia não te pegue. Então, nunca deixa a polícia te pegar, mas você não precisa de carteira de motorista, só de moto. Então, eu não tenho dinheiro ainda para comprar uma moto. Mais uma vez a minha imagem aqui em chinês. E aí, cara, o grande evento de todos, dessas primeiras 24 horas de viagem. Inclusive agora estou falando enquanto ando pelo hotel e termino de arrumar a mala, mas vocês fiquem aí com imagens, né, desse evento cataclísmico que foi andar de tobogã pela Muralha da China. Esse trecho da Muralha da China tem um dos maiores tobogãs do mundo, segundo a Wikipédia, que sou eu mesmo. Eu não tenho certeza se é um dos maiores tobogãs do mundo, mas é um tobogã de 10 minutos que você fica no tobogã. Que eu não fiz em 10 minutos porque, infelizmente, eu sou um transgressor. Minha voz está com eco nessa gravação? Talvez esteja, né? Mas é porque eu estou dentro do banheiro, nesse momento, escovando os dentes, fazendo a profilaxia dentária. Ó, o barulho. Vocês vão me ouvir escovando os dentes, tá? Profilaxia dentária enquanto eu ando de tobogã. Um tobogã que são 10 minutos de trajeto, né? De tobogã, de escorrega, mas que eu fiz em 5 minutos, né? Porque infelizmente, eu odeio regras. Quem me conhece sabe, esse é um traço de personalidade meu. Odiar regras, odiar que mandem em mim, né? Então eu não reduzi algumas vezes. Ih, rapaz, cadê? Tava por aqui? Não sei. Não, tava aqui. Tirei sem querer. Não reduzi a velocidade, né? Às vezes, quando eu deveria reduzir, porque eu queria sentir a emoção do escorrega, né? Porra, tá de sacanagem? Eu quero ir rápido, eu não quero ir devagar. Mas tinha horas que não tinha como, tinha que ir devagar, porque senão você amassava a pessoa que estava na frente. Isso aconteceu uma vez, como vocês vão ver em algum momento aí do vídeo. Mas, é, cara, um tobogã iradíssimo. Já valeu a viagem. Se a viagem acabasse agora, seria pica.
Mas graças a Deus ainda não acabou, porque eu gastei muito dinheiro, então essa viagem tem que durar mais. Mas agora vocês vão, enquanto vocês assistem aí, eu tô arrumando minha mala para a próxima parada. Já mudo de cidade, né? Eu vou para 5 cidades diferentes. A próxima cidade é Xi'an. Xi'an, que é conhecida pelas estátuas de guerreiro terracota, né? Então eu vou lá ver todos as estátuas dos guerreiros e que mais a cidade puder e quiser, né, proporcionar para mim. Então, tô arrumando a mala enquanto vocês veem eu no tobogã atrás desse argentino. É, que era meio folgado, tá? Não é porque ele era argentino, não, ele era folgado mesmo. E, e aí eu, sem querer, dei uma bicuda nele em algum momento do vídeo. É, não sei se é agora. Não, acho que não é agora. Só vou limpar a língua. É, então é isso, ainda tem vídeo. Ainda tem vídeo, mas ele tá acabando. E eu preciso correr para pegar o trem para Xi'an. Eu vou pegar o trem bala. É, o trem bala que é o sonho do Lula, né? O Lula quer que o nosso amigo Xi Jinping rasgue o Brasil com trens. E se tudo der certo, não sei se dá para ouvir, mas agora eu tô passando cataflã nas minhas costas, né? Porque eu tô na terceira idade. É, o nosso presidente Xi Jinping, grande líder, vai ajudar a implementar no Brasil, se tudo der certo. Então, fiquem aí com o final desse escorrega, enquanto eu corro aqui para terminar de arrumar a mala. E em breve mostrarei mais. Lembrando que essas não são as últimas 24 horas em Beijing, a bica que eu dei no cara aí. São as primeiras 24 horas de fato em Beijing, porque eu começo minha viagem por Beijing e termino em Beijing. Então, como eu tive, né, pequenos imprevistos em relação à viagem e perdi um dia de viagem, eu só vou ter mais registros dessa bagunça nessa cidade no final da viagem, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo para bater perna por aqui, tá? Mas aí vocês fiquem aí com o final da minha escorregada, que, cara, aí a gente pôde meter o pau e dar um gás no final da escorregada, que realmente ele pega muita velocidade, é um pouco assustador. E aí, às vezes, dá vontade de não seguir a regra do Mario Kart, que é não frear nunca, mas você acaba tendo que frear porque você tem medo de morrer e cair da grande muralha, né? Então é isso, gente. Volto em breve com mais atualizações e fiquem aí com uma imagem minha comendo um dumpling, tá bom? Beijos.